Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Franqueto do canal Tarefa em Casa e eu vou trazer para vocês uma sequência de videoaulas sobre o calor. E nessa primeira videoaula, além dos conceitos básicos sobre o tema, eu vou trazer alguns exemplos de aplicações. Aproveitem a aula e bons estudos! Pessoal, então iniciando a nossa videoaula sobre calor, primeiro vamos identificar a relação entre calor e temperatura. Embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles estão bem relacionados. Como, por exemplo, a temperatura de um objeto, ela pode mudar quando esse objeto perde ou ganha calor. Então, temperatura é uma grandeza física e ela é definida como a agitação molecular de um corpo. Ou seja, quanto maior a agitação molecular de um corpo, maior é a sua temperatura. Calor já é uma forma de energia em trânsito entre os corpos que possuem temperaturas diferentes. O fluxo de calor é sempre um processo que vai do corpo que está com a maior temperatura para o corpo que está com a menor temperatura. Observem na imagem que o fluxo de calor ele está do corpo que está a 80 graus Celsius para o corpo que está com uma temperatura de 40 graus Celsius. Mas como o calor se propaga? Uma das formas de propagação do calor é a condução, é quando o calor passa de molécula a molécula. Observe que a chama da vela, ela aquece uma das extremidades da barra metálica e as moléculas dessa barra se agitam. E aí elas começam a agitar as moléculas que estão próximas a elas. E assim por diante. Ou seja, o calor de uma molécula passa para outra, depois para outra, em seguida para outra e assim por diante. O calor ele se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Observem que na imagem nós temos o Sol irradiando calor para a Terra. Como podemos ver, o Sol emite radiação. Um objeto é aquecido por causa da radiação emitida pelo Sol. Quando um objeto fica exposto à radiação, nós dizemos que esse objeto está sendo irradiado. Na verdade, os significados de radiação e irradiação são muito parecidos, mas têm sentidos diferentes. Radiação é a transmissão de energia através do espaço. Irradiação é a exposição a essa radiação. Convecção é quando o calor se propaga em um fluido que ocorre em virtude de um deslocamento de massa do próprio fluido. Esse deslocamento ele se dá devido às diferenças de densidades das porções quente e frio do fluido. Observe que dentro do recipiente da imagem, a chama, que é a fonte de energia, ela aquece a água que está na parte inferior do recipiente. Essa porção de água fica menos densa, portanto mais leve, e troca de lugar com a porção de água que está na parte superior do recipiente, e por estar com a temperatura menor, tende a ser mais denso, ou seja, menos leve. Esse processo de troca ele é constante enquanto o fluido estiver recebendo calor de alguma chama. Quais são os tipos de calor que nós temos? Temos o calor sensível. Quando se fornece certa quantidade de calor a um corpo e há apenas variação de temperatura, ou seja, não ocorre a mudança de estado. Por exemplo, você aquece um metal de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, por exemplo, e ele continua se apresentando no estado sólido, ou seja, ele não derrete, ele não muda de estado. Aí nós temos também o calor latente. Quando se fornece certa quantidade de calor a um corpo e ocorre mudança de estado físico da matéria, como por exemplo temos a água. Quando a temperatura da água atinge 100 graus Celsius, sua temperatura estabiliza, ou seja, não aumenta mais, mas o seu estado passa de líquido para vapor, ou seja, a água começa a evaporar. Então acontece aí uma mudança de estado físico da matéria, ela passa de líquido para vapor. Isso é calor latente. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de calor é o joule. Nós representamos com a letra J maiúscula, mas é muito comum utilizar a caloria. E uma caloria é igual a 4,18 joules. Outra coisa importante na física é o calor específico. Ele é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância qualquer sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. A unidade de medida do calor específico é calorias por grama vezes graus Celsius. Vou citar um exemplo para vocês entenderem melhor o significado de calor específico e suas aplicações. O calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E o calor específico da areia é de 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius. Isso significa que 1 grama de água precisa de 1 caloria
para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. E 1 grama de areia precisa de apenas 0,2 calorias. Quanto menor o calor específico de uma substância, mais rapidamente ela perde ou ganha calor. Um exemplo disso é quando você observa durante o dia a areia da praia. Ela aquece mais rápido do que a água. Porém, à noite, a areia ela esfria mais rápido também. E essa velocidade no seu aquecimento ou resfriamento se dá por conta do seu calor específico ser menor do que o calor específico da água. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que a sua temperatura sofra variação de 1 grau Celsius. A unidade de medida da capacidade térmica é calorias graus Celsius. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua capacidade térmica, ou seja, ele precisa de mais energia para variar a sua temperatura. Então, olha, por exemplo, se um corpo tem capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius, significa que a cada 5 calorias que ele recebe ou cede, a sua temperatura varia 1 grau Celsius. Bom, pessoal, agora nós temos as equações e suas unidades. Essa primeira equação é da capacidade térmica, que é o C maiúsculo, e a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, o C é a capacidade térmica, que é dada em calorias por grau Celsius. O ΔQ é a quantidade de calor, que é em calorias. O ΔT é a temperatura, variação da temperatura. A variação da temperatura é em graus Celsius ou Kelvin. Uma outra equação é o termo geral da calorimetria, que é ΔQ igual massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. O ΔQ é a quantidade de calor em calorias, o M é a massa, que é em gramas, o C minúsculo é o calor específico, que é em calorias por grama vezes graus Celsius. E o ΔT é a variação de temperatura, que é em Celsius ou Kelvin. Uma terceira equação é da capacidade térmica, mas agora não envolve a temperatura e nem a quantidade de calor, e sim o calor específico e a massa. Então, olha só, o C maiúsculo é a capacidade térmica, que é em calorias por grau Celsius. O C minúsculo é o calor específico, que é em calorias por grama vezes graus Celsius. E M é a massa, que é em gramas. Então, olha só, nós temos para a capacidade térmica duas equações. Uma que é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura, e uma outra que é o produto entre o calor específico e a massa. E temos também aqui o termo geral da calorimetria, que é o ΔQ, que é a quantidade de calor, igual o produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura. Pessoal, essa foi a primeira videoaula sobre calor. Foram abordados apenas teorias sobre o tema e nas videoaulas seguintes vou trazer exercícios para fixar essas teorias. Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Aquele abraço!